Olá pessoal, Fábio Silva na área. Hoje nós temos um assunto um pouco diferente para abordar, que é como entender as necessidades do seu cliente. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal. Ontem nós fizemos nosso primeiro vídeo, né? Algumas pessoas se deixaram um like lá, fizeram seus comentários e nós gostaríamos de agradecer muito, de coração, essas pessoas, tá? E a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, estão acompanhando e consumindo nosso conteúdo, são pessoas um pouco mais próximas, né? Mas eu acho que pouco a pouco a gente vai conseguir atingir um público bem maior, né? Então, como eu já havia dito, o assunto de hoje é como entender as necessidades dos nossos clientes. A técnica que nós vamos explicar aqui, que a gente vai comentar, é uma técnica muito usual, né? No meio de vendas, né, dos vendedores, né. Então, é simples, parece ser simples, né, mas nós percebemos que muitas vezes não é utilizada, né, a pessoa não tem essa ideia de para tentar facilitar as coisas, né, facilitar o início de alguma conversa, né. Então, qual que é o objetivo com essa técnica, né? Então, o objetivo é você tentar se aproximar um pouco mais do seu cliente numa conversa por telefone, por exemplo, fazer o seu cliente prestar atenção em você, fazer o comprador, a pessoa com quem você está falando no telefone, prestar atenção em você, né? E também quando você estiver numa reunião, por exemplo, você quebrar o gelo, né? Você conseguir quebrar o gelo inicial ali para que a conversa consiga fluir de uma maneira mais natural, né? Então, o objetivo dessa técnica é a gente iniciar uma conversa, se aproximar, né? Fazer com que a pessoa fale. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje nós vamos falar sobre perguntas abertas e perguntas fechadas, né? Esse tipo de pergunta tem um objetivo específico, né? Na persuasão, no relacionamento ali, naquele momento que você está tentando se relacionar com o seu cliente para tentar oferecer o seu produto, falar de alguma coisa específica, antes de você ser objetivo e antes de você ser direto, né? Então vamos lá. O que são perguntas abertas, né? Perguntas abertas, né, são perguntas onde você faz a pessoa pensar, né? São perguntas onde você força ela a raciocinar um pouco antes de te responder. São perguntas onde você faz com que ela tenha a oportunidade de falar dela mesma. Muitas pessoas gostam de falar delas mesmas. Então, quando você dá essa oportunidade para ela, querendo ou não, você cria uma proximidade ali, você cria essa situação de proximidade, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba falando muito, né? E você, como vendedor, precisa ser um bom ouvinte, né? Para tentar entender de tudo isso que ela está falando, né? Seja uma pergunta aberta aleatória ou seja uma pergunta aberta sobre o seu negócio, né? Então, vamos lá, vamos dar alguns exemplos sobre essas perguntas abertas, para não estender muito o vídeo, né? Nós já estamos aí quase a 4 minutos falando, eu vou dar só 2 exemplos, tá? Por exemplo, vou dar 3 exemplos, tá? O que você achou do nosso último lançamento, né? Essa é uma pergunta aberta, né? A pessoa vai dissertar sobre esse seu último lançamento. Vamos supor que ela saiba sobre o que você está falando, né? Uma outra pergunta seria: o que você acha do nosso sistema de vendas atual? Ou do nosso sistema de atendimento? Essa seria uma outra pergunta, né, que você poderia fazer e você vai provocar em seu cliente a necessidade de falar, né? Ou você poderia perguntar assim também: em que o nosso produto que você está comprando hoje, né, está te ajudando? Qual que é o diferencial que você enxerga nele em relação ao que você comprava anteriormente? Então, você está abrindo a possibilidade dele falar, né? Então, esses são alguns exemplos de perguntas abertas dentro do negócio, né? Agora, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo, tá? De lambuja aqui, de pergunta aberta. Você chega numa reunião, tá lá você e o comprador, ou tá mais uma pessoa junto, né? Você pode, em vez de você falar assim, tá quente, tá calor,
Ou em vez de você falar assim, nossa, vai chover, não. Em vez de você utilizar esses clichês, né, cansativos, né, que todo mundo usa, né, quando você não tem assunto, né, você pode perguntar alguma coisa sobre aquele cliente, né, em específico, quando você conhece um pouquinho mais ele. Por exemplo, o Davidson, boa, cara, que beleza te encontrar aqui novamente. Muito obrigado por essa oportunidade e tal. Começou, sentou na mesa, tal ali. Você pode falar assim: nossa, eu vi no Instagram lá que você postou esse final de semana. Você estava surfando. Você curte surf? É uma pergunta aberta. E pela característica normal das pessoas de quererem e de gostarem de falar delas mesmas, né? Se isso for um hobby para ela, cara, ela vai adorar falar disso para você. E aí vocês podem iniciar uma conversa descontraída ali antes de ir direto ao ponto. Vai chegar um determinado momento que você corta o assunto e vai direto ao ponto, né? Aí você decide para que lado você vai caminhar, né? Mas em cima disso, dessas perguntas abertas, a pessoa que conta a história, que vai te responder, ela vai dando ganchos para você poder continuar, né? Então, seriam as perguntas abertas que eu gostaria de deixar como exemplo para vocês, tá? Pergunta fechada, para terminar, o que são perguntas fechadas? Perguntas fechadas são aquelas que você dá a oportunidade para o cliente responder sim ou não, que você dá a oportunidade para ele escolher entre o verde ou o amarelo, né? Entre faturar o produto para 30 ou 60 dias, entre fazer à vista com 5% de desconto ou fazer 30, 60 sem desconto, né? Então, essas são perguntas fechadas, né? As perguntas fechadas normalmente ficam para um momento um pouco mais avançado, onde já está tudo decidido, né? Uma pergunta fechada de fechamento para fechamento, né? Uma pergunta fechada para fechamento de vendas, né? Você está com um orçamento pronto, né? De um cliente que você já enviou, né? Você liga para ele e pergunta: olá, Davidson, tudo bem? Tá vendo, Davidson? Eu quero vender para você, hein? Davidson, tudo bem? Amigão, eu tô com o seu orçamento aqui que a gente enviou para você ontem e eu tô te ligando para saber se você gostaria que ele fosse faturado para 30 ou 60 dias. Posso faturar? Lógico, essa pergunta de posso faturar, ele vai responder sim ou não, né? Seria melhor você não perguntar ela, mas você só pergunta se você pode faturar para 30 ou 60 dias. Você não dá a oportunidade para ele te responder se você pode vender ou não. Se você pode faturar ou não. Coloque como se essa resposta subjetiva já tivesse sido respondida que sim. E já faça uma pergunta um pouquinho à frente, perguntando para ele qual que é a forma de pagamento que ele gostaria de fazer. Como se ele tivesse já dito sim, né? Para que fique um pouco mais difícil para ele te responder e voltar atrás psicologicamente ali no processo de vendas, e voltar atrás e te dizer: não, mas a gente nem aprovou ainda, tal. Deixa esse trabalho para ele. Não subentenda que o produto possa não estar fechado. Você sabe da situação. Você está usando uma técnica, né? Seria uma pergunta fechada. Não vamos falar de técnicas de fechamento aqui. Uma pergunta fechada seria essa, né? Então vamos supor que você já fechou o pedido, só falta decidir qual que é o prazo de pagamento e a forma de entrega, por exemplo, se você tem algum desconto adicional para ele ou não, né? Por alguma condição de entrega, se for CIF ou se for FOB, por exemplo, né? Então, essas seriam os exemplos e os comentários sobre perguntas abertas e perguntas fechadas que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Esse tema de hoje foi uma sugestão de um amigo nosso, né, de um inscrito do nosso canal, que deixou nos comentários no último vídeo. Então, eu estou aberto a sugestões, tá? Vocês fiquem à vontade de escreverem aqui, né, nos comentários o que vocês gostariam que fosse dito nos próximos vídeos. Eu tenho uma sugestão, né, que se vocês quiserem eu posso tentar, eu vou fazer, né, uma lista de vários tipos de perguntas abertas, né, do dia a dia e profissionais, né, focado em vendas, a negócios e tudo mais.
E eu poderia fazer um vídeo específico para isso. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Tudo bem? Fiquem com Deus. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. E se vocês acharem que esse vídeo esse material possa servir de ajuda para alguém, por favor, compartilhe com seu amigo, mande o link por WhatsApp para ele e ajude as outras pessoas também, né? Então, mais uma vez, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.